Saudações, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar desse lado, nos ouvindo e partilhando esta mensagem. Que cada um de nós continue fazendo a sua parte e o nosso Deus seja glorificado. Que a graça do Senhor repouse sobre nós e que o seu poder continue se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Hoje é dia 21 de novembro, estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 7. Após então aquele primeiro discurso de Estevão, a respeito do qual ninguém lhe poderia resistir, Estevão foi levado para o Sinédrio e questionaram a Estevão: é verdade todas as coisas que estão a dizer a teu respeito? É verdade que você está pregando e falando nesse nome, negando todos os costumes e as leis que Moisés nos ensinou? A resposta de Estevão é fantástica. Vê como começa. Versículo 12. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. Ou seja, Estevão sabia que ele estava diante de inimigos. Estevão sabia que ele não estava só diante de pais, mas estava diante de pais puramente desviados. Mas nem por isso ele ousou tratá-los de forma rude diretamente. Pelo contrário, Estevão recorreu ao caminho do amor. E este caminho no qual todos nós crentes precisamos andar, é neste caminho pelo qual todos nós precisamos nos direcionar. Para quê? Para que ainda assim, aqueles que estão sendo simplesmente influenciados através do amor na forma como os tratamos, olhem para nós e percebam o amor de Deus lhes chamando para a conversão. Nós estamos a ver então uma aula magna. Nós estamos a assistir no capítulo 7 do livro de Atos uma aula e uma verdade digna de toda aceitação. Mas Estevão deu uma aula. Estevão literalmente saiu de Gênesis até a altura em que se encontrava. Ele começou por Abraão, ele passou por José, ele passou por Moisés, ele passou por todos os patriarcas. O que é que esse discurso de Estevão nos transmite? Nos transmite a importância que nós temos que tem o conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Isso nos mostra a necessidade que cada um de nós tem de dominar as Escrituras. Ora, ele poderia ser apanhado nas suas próprias palavras e mesmo com a intenção, porque não conhecia as Escrituras. Não é assim que Satanás muitas vezes nos vence, não é assim que o mundo muitas vezes nos derrota, porque nós temos boas intenções, mas não conhecemos as Escrituras. Nós temos objetivos saudáveis e promissores, mas não conhecemos as Escrituras. E uma mentira do mundo acaba conosco, uma falsidade do mundo acaba conosco. Por quê? Porque não conhecemos a profundidade das Escrituras. Você acredita, meu irmão, minha irmã, que muitos crentes continuam sucumbindo em enfermidades terríveis simplesmente porque não conhecem as Escrituras? Você sabia que muitos crentes se encontram aprisionados em diversos pecados pura e simplesmente porque não conhecem e não dominam as Escrituras? Porque quando você conhece e domina as Escrituras, eu sinto a glória de Deus em mim. Você sabe de todas as coisas que Deus fez e por conseguinte, você também acaba sabendo todas as que Ele ainda pode e vai fazer.
Quando você domina as Escrituras, você sabe como é que a história termina. Você sabe qual é o interesse de Deus. Ele quer nos dar o fim que esperamos. Ele nos propôs a bênção e também a maldição. Então você compreende que é só olhar para as Escrituras, é só mergulhar nas Escrituras, que nenhum mal nos resiste, que praga nenhuma chega à nossa tenda. Isso está escrito na Bíblia. Ele levou as nossas enfermidades. Está escrito na Bíblia. Se fordes fiel, eu multiplicarei grandemente. O teu celeiro vai transbordar. Está escrito na Bíblia. Quando não dominamos as Escrituras, somos aprisionados por inimigos, como enfermidades, pobreza, miséria e toda sorte de males. Mas Estevão dominava tanto as Escrituras que os seus inimigos não lhe podiam aprisionar, não lhe podiam amedrontar, não lhe podiam resistir. Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia, e podemos aqui afirmar de capa a capa. Como é que está o teu conhecimento bíblico? Como é que está o teu nível de entendimento a respeito das coisas de Deus? Há crentes que só dominam passagens relativas aos problemas que enfrentam ou às coisas que querem conquistar. Só nessas circunstâncias é que ele domina os textos bíblicos. De outra forma, não medita de dia e de noite, não cresce na palavra. E mesmo esse estudo que estamos fazendo, já há 4 meses, nós passamos por João, Marcos, Lucas e agora estamos em Atos. Há quem nem tem disponibilidade para acompanhar, mas quando a aflição chegar, vai ler todos os salmos, vai ler todo mundo que andou aflito na Bíblia. É complicado. Deus muitas vezes não gostaria que passássemos por esse caminho, mas Ele permite passar, porque infelizmente é só dessa forma que muitas vezes nós aprendemos. Estevão deu uma aula magna. E esta aula magna sobre Bíblia, sobre a história, sobre o poder de Deus, sobre a comunhão entre Deus e o homem, irritou a muitos, irritou a todos, que pegaram pedras para lhe apedrejar. Mas vê o que estava a acontecer. Quando ele disse no versículo 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Ele depois vai encerrar o seu discurso. Ele vai dizer que aquele povo se rebelou contra Deus, mesmo quando enviou anjos para... Sentiram que esse povo obstinado era eles, sentiram que essa desobediência ainda era presente. Satanás os cegou tanto que mesmo quando Estevão estava ainda falando, eles taparam os ouvidos. Mas olha o que está acontecendo. Eles ficaram furiosos, ficaram a ranger os dentes de raiva para poder matar Estevão. Mas Estevão, agora vê o que eu falei ontem, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Você nunca vai ver a glória de Deus se não tiver cheio do Espírito Santo. Você nunca verá Jesus se não tiver cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre os teus olhos, é o Espírito Santo que abre o nosso discernimento para podermos enxergar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Estevão viu o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Vê o que está a acontecer, meus irmãos. O contrário do que muitos falavam, que o Filho do Homem está sentado à direita. Estevão não viu o Filho do Homem assentado, ele viu o Filho do Homem de pé. Ou seja, Jesus lá em cima não estava de pé, Jesus ficou de pé. Jesus levantou-se porque alguém lhe fez alguém lhe fez levantar do trono. Mas eu quero que você entenda que não foi
simplesmente um pregador que levantou Jesus do trono. Não foi um profeta, não foi um pastor, não foi um bispo, não foi um homem que era responsável nem palavra, era atender, mas ainda assim, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de graça, ele era cheio de poder para dizer o que? Não era sobre o que o Estevão fazia ou deixava de fazer, ele era cheio do Espírito Santo, independente da função que deveria exercer, ele era cheio de graça, cheio de virtude e cheio de poder. Ele recebeu essa responsabilidade, servia as mesas, ministrava a palavra, ministrava a oração, e por causa do seu testemunho, estes homens, muitos, ficaram com raiva, ficaram com rancor, e Jesus lá em cima se alegrou. Meu irmão, sempre que você anda na direção de Deus, o homem pode se entristecer, o mundo pode se entristecer, mas o nosso Senhor se alegra, o nosso Senhor levanta, Ele levanta. Esse texto é arrepiante. Jesus não resistiu. Eu posso até tentar aqui ser um pouco mais humano e dizer que Jesus estava descansando da surra, estava descansando do sofrimento, mas o que Estevão estava fazendo fez o Senhor em trono e olhou para Estevão, e adivinha, Estevão estava sendo apedrejado, mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele está dizendo para os irmãos: eu estou a ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus, ele está de pé à direita de Deus. Digo, Estevão não chorou, Estevão não gritou, Estevão não reclamou, pelo contrário, Estevão disse: Pai, lhes perdoa, não sabem o que estão a fazer, não lhes impute este pecado. Eles continuaram a lançar as pedras, mas a Bíblia não fala que Estevão se contorceu de dor, a Bíblia não fala que Estevão lamentou, pelo contrário, ele estava tão fixado no que estava a ver lá em cima, que só podia desejar estar com o Senhor. Meu irmão, não importa o nível da aflição, não importa a dimensão do apedrejamento, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai contemplar a glória de Deus, e não há aflição nessa terra que possa te distrair de contemplar a glória. Ainda que lançassem um muro, uma montanha na cabeça de Estevão, ele não se distraria, nem sentiria na sua pele, porque ele estava olhando a glória de Deus. Quem é que olha a glória de Deus e continua a sentir o sofrimento? Quem é que olha a glória de Deus e continua a dar ouvidos para as fofocas? Quem é que contempla a glória de Deus e continua a ouvir a voz de quem lhe despreza? Quem é que contempla a glória de Deus e tem tempo para analisar cada pedra que lhe é lançada? Quem contempla a glória de Deus está focado na frente. Quem contempla a glória de Deus está focado no propósito, está determinado. Ele passa por cima, ele vai na frente, ele rebenta com tudo, ele rompe com tudo. Por quê? Porque a glória de Deus é tão poderosa, a glória de Deus é tão excelente, que não há nada nesta terra capaz de roubar a glória de Deus que é em nós, nem o pecado, nem o presente, nem o passado, nem o porvir. Se estamos contemplando o Cordeiro, nada pode tirar a nossa atenção dele, e nada tirou a atenção de Estevão. Meu irmão, Estevão estava a ser apedrejado, nem por isso tirou os olhos do trono. Nós nem estamos a ser apedrejados. O que nos faz tirar o olho do trono são as mini saias, é o dinheiro, são as festas, as baladas, a ganância, o rancor. Estevão sentiu dores piores do que essa, mas não tirou os olhos do trono. Então, meu irmão, não tira os olhos do trono também, porque sempre que você permanecer com os olhos no trono, permanecer com os olhos do trono significa permanecer na comunhão da palavra, permanecer na comunhão com Deus e no crescimento, na sabedoria do Espírito. Nada neste mundo vai te distrair, nem mesmo a dor, nem mesmo as aflições. Jesus se levantou e não mais se sentou. É assim que eu estou terminando, para continuar amanhã. Aqueles que estavam maltratando Estevão deixaram sua roupa no colo de alguém, e Jesus se levantou para receber Estevão, mas ao mesmo tempo vai descer para converter Saulo. E amanhã nós continuamos. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.